Olá, hoje quinta-feira, dia 5 de maio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos que o Espírito Santo venha em nosso auxílio, em nosso socorro, iluminar os nossos pensamentos, controlar as nossas palavras e encher o nosso coração de muita paz e amor. A reflexão que nós vamos fazer se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, no seu capítulo 6, versículos de 44 a 51. Naquele tempo, disse Jesus: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu hei de ressuscitá-lo no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Assim, todo aquele que ouviu o Pai e foi por ele instruído, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, pois só aquele que vem de Deus, esse é que viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram o maná e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Jesus continua na linha de que o único meio de salvação é aquele que crê em Jesus. Jesus vem trabalhando em nós essa condição, mas ele deixa muito claro que tudo aquilo que sentimos e que somos, da inteligência que possuímos, tudo isso vem de Deus. Porque lá no profeta Isaías, no capítulo 54, versículo 13, o profeta Isaías diz que todos serão ensinados por Deus. Se nós temos alguma inteligência, seja ela emocional ou não, essa inteligência, ela vem de Deus. É porque Deus nos ensinou. E aqui existe um grande chamado em que Jesus fala que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E essa atração que nós temos por Deus não é uma atração de exigência, uma atração de obrigação. Quando Jesus fala que o Pai atrai a pessoa a Ele, Ele está dizendo que essa atração é o amor. Deus nos atrai a Ele por amor. Nós nos sentimos atraídos porque Deus, que nos deu a inteligência, fomos ensinados por Deus, sentimos esse amor de Pai que Deus tem por cada um de nós. É necessário que nós, na nossa condição humana, deixemos ser ensinados pelo Espírito de Deus, para que esse Espírito de Deus abra o nosso coração, abra a nossa inteligência, e através da sabedoria que vem do alto, que é esse dom de Deus que Ele nos dá, nós possamos entender esse amor de Deus. E então nos sentiremos atraídos por Deus e assim iremos crer tudo aquilo que vem de Deus Pai. Para nós, quando nós chegarmos nesse estágio de entender que tudo aquilo que é bom vem de Deus, iremos perceber que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, porque nenhum outro na história da humanidade se ofereceu como salvação. E aqui, na leitura de hoje, nós vamos ouvir Jesus dizer: eu sou o pão da vida. Jesus, vindo de Deus, sendo o próprio Deus,
ele se coloca como o pão da vida. E quando nós olhamos o pão da vida, é aquele que garante a nossa eternidade. E no versículo 51, no final dessa leitura, nós vamos ouvir: e o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Não há outro caminho, porque Jesus é o único caminho. Não existe uma outra verdade, porque Jesus é a única verdade, porque tudo o que ele ouviu do Pai, ele passou para nós. E ele é a verdadeira vida, porque ele se doou por nós, se deu pela nossa salvação, fez da sua carne o nosso pão da vida, a nossa esperança. E é necessário que deixemos de querer buscar explicações e simplesmente aceitar o amor, que é um dom de Deus, porque Deus é o próprio amor. E aceitando esse amor, iremos, com certeza, reconhecer em Jesus a única salvação que temos, o nosso único porto seguro. Não nos deixemos levar por aquilo que o mundo oferece, porque aquilo que o mundo oferece é o maná oferecido lá no Antigo Testamento. Ele nos alimenta momentaneamente, mas morreremos. O maná oferecido a tantas e tantas pessoas ainda nos dias de hoje é o alimento que sacia temporariamente. Jesus é o único alimento que, além de saciar nessa hora, nos garante uma vida inteira pela frente, nos garante a vida eterna. E nós devemos crer. A grande condição para iniciarmos a nossa jornada a caminho da nossa salvação é crer em Jesus. É crer que Ele verdadeiramente é o pão da vida. E não haver dúvidas. Não é possível haver dúvidas sobre tudo que Jesus já nos ofereceu, porque Ele ofereceu a sua própria vida em expiação dos nossos pecados. Mesmo antes de ter cometido os meus erros, Ele já havia me perdoado. Do mesmo modo que Deus, mesmo antes de permitir que nós aqui nessa terra vivêssemos, Ele já nos conhecia. E o Espírito Santo, que é o Espírito Consolador, que é Ele que dará as instruções para que nós possamos seguir de maneira melhor as nossas ações. Ele é o Espírito que conduz, Ele é o Espírito que nos sinaliza aonde está a verdadeira luz. Jesus aqui nos dá essa condição: quem comer deste pão viverá eternamente. Mas não adianta simplesmente comer o pão achando que é um maná, como hoje e amanhã não preciso mais, porque esse pão nos alimenta temporariamente. O pão verdadeiro, aquele que se doou, é apenas Jesus. Que Deus abençoe a todos, que nessa quinta-feira de adoração possamos aprender a olhar para Jesus e, através desse dom que Deus nos deu, que é o amor, adoremos ao Senhor sacramentado, Ele que se doou na cruz, entregou a sua vida por perdão dos nossos pecados e assim inaugurou o reino dos céus para que todo aquele que nele crê viva eternamente. Deus abençoe a todos e até amanhã.